Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira e última aula da série Os Segredos do Dólar Futuro. Essa aula, basicamente, eu vou contar três segredos. Um não é muito um segredo, é uma dica importante, e outras duas coisas muito importantes para o operacional de vocês, tá? Vai ajudar demais, é um guia, é um norte, é algo que vai abrir um pouco a visão de vocês sobre como funcionam as coisas por trás desse mercado tão grande e tão incrível, tá? Bom, primeiro eu quero começar falando que se o mercado der uma oportunidade aqui, eu vou fazer uma operação, tá? Se der aqui uma oportunidade onde eu estou pensando que pode dar, eu pretendo fazer uma entrada no dólar aqui e, obviamente, vou gravar e vou contar para vocês o que, que é. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar nessa aula é tendência. Muito se fala aí, né, sobre tendência. Como identificar a tendência no dólar? Como que eu sei se a tendência está de alta? Como que eu sei se a tendência está de baixa? A primeira coisa que você tem que saber é que a abertura é o que vai definir a tendência macro do dia. O que é uma tendência macro? É para onde o dólar está andando naquele dia. Nesse caso aqui de hoje, o dólar abriu no 178. Se o dólar abriu no 178, ele trabalhou apenas 3 pontos abaixo da abertura e o resto tudo acima da abertura. Mesmo que ele esteja com uma variação de alta só de 0,12, a tendência macro do dia é de alta. Por quê? Porque ele trabalhou acima do preço em que ele abriu. E ele abriu com um gap de baixa. Então, no dia de hoje, a tendência é de alta. Então, saiba que, se você é um trader iniciante, nesses dias como hoje, você pegar compra em dia de tendência de alta é muito mais fácil do que você pegar venda contra a tendência. Eu, no meu operacional, opero muito contra a tendência. É muito comum eu fazer entradas contra a tendência. Mas você que está aí na sua casa, começando a entender esse mundo, se preparando para ser um grande profissional do mercado, você precisa saber que o mercado com tendência de alta, as compras vão fluir muito melhor. Mercado com tendência de alta, de baixa, as vendas vão fluir muito melhor, né? Então, é o tipo de coisa que muitas vezes você parece que é uma coisa besta, sabe, assim, eu vou definir a tendência aqui baseado em linha de tendência. Não, tendência macro. Nesse dia aqui, ó, se a gente pegar um gráfico do dólar, deixa eu pegar aqui no ponto de cima, vou colocar o do mini dólar porque o meu gráfico do dólar está cheio de marcações. WDO G20. Beleza. Ó, se a gente pegar aqui o gráfico do dólar, de 8Ps, ó, ontem ele fechou aqui no 89, fechamento 85,5, tá? Ele fechou no 85,5 e hoje ele abriu no 179,5. Então ele teve um gapzinho de baixa que foi fechado. Quando fechou o gap, ó, perceba, o dólar caiu, voltou. Mas o preço que ele abriu aqui, ele trabalhou muito mais acima da abertura do que abaixo. Então, por mais que ele andou pouco, né, em número de pontos, o dólar andou pouquíssimo, ó, 13 pontos para cima e, sei lá, 5, 6 para baixo, a tendência do dia é de alta, porque ele fechou o gap que ele deixou no dia anterior. Gap, vocês sabem o que é o espaço do fechamento do dia anterior para a abertura do dia atual, né? Então, ele pode ter fechado no 90 e aberto no 210. Aí seria um gap de alta de 20 pontos. Se fechado no 90 e abriu no 170. No 190 e abriu no 170, gap de baixa de 20 pontos. Então, tem muita gente, por exemplo, que coloca o gap como uma regra. O mercado vai fechar o gap. Isso não existe. Tá? Se o mercado abrir com gap de baixa e a tendência do dia for para baixo, ele não fecha gap coisa nenhuma, ele arrebenta. Tá? É óbvio que na grande maioria das vezes ele fecha gap. Isso é fato, mas não se opera isso como uma regra, sem dúvida. Então seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Era só esperar o dia de gap e encher a mão. Mas não é assim. Então, beleza. Eu sei o que é fechamento de gap, tá? E eu sei como identificar a tendência. Nesses dias como hoje, com tendência de alta, se a gente procura compras, a gente se dá melhor. Como que eu vou olhar isso? Por exemplo, compras em fundo de volume. Esse 82 aqui, ele é um estudo, ele é um ponto de estudo nosso do curso, tá? Ele é um ponto legal, é uma Fibo que a gente tem, a Fibo Matriz, bacana, é um ponto nosso, mas não é por acaso. Lembram lá da aula 1 da acumulação?
Deixa eu trazer de novo aqui o gráfico. Ó. O 82 aqui é essa região, esse ponto aqui pontilhado prata. Ó. Bateu, segurou, segurou, rompeu, voltou. Bateu, segurou, segurou, rompeu, foi longe, voltou. Olha aqui o tanto que esse cara está acumulando no dia de hoje. Olha, é muito contrato acumulado aqui, ó. Muito. Então, o que acontece? Esse fundo de volume que ele formou aqui, baseado pelo volume at price, deu compra várias e várias e várias vezes. Não foram poucas vezes, deu muita compra aqui nesse 82, tá? E aí pegava variação pequena, dólar pouquíssimo volátil hoje, dólar bem tranquilo, mas deu diversas oportunidades. Então, a primeira grande dica, que não é um segredo, mas é uma grande dica, em dias de tendência de alta em que o mercado trabalha forte acima da abertura, procure fundos de volume para fazer compras. Você vai juntar com outros fatores, escora de lote, absorção, inversão, dentre outras coisas. Né? Se você não sabe tudo isso, a gente vai ter também algumas aulas do curso, do nosso curso pago, que você pode adquirir e depois falar com a gente. Tá? Beleza. Se vier com tendência de baixa, aí você procura vendas nos topos de volume. Tá legal? Simples, básico, fácil, nada além disso que eu queria passar para vocês sobre tendência. Agora eu quero começar a explicar para vocês uma coisa. Vocês já ouviram falar de trade direto? Né? O trade direto ele é quando uma corretora tem dentro da sua própria casa, lá da sua mesa de operações, uma ordem de compra e uma ordem de venda. Então a corretora tem lá uma ordem de compra do João e uma ordem de venda da Maria. Tá? Ambos são no mesmo preço. Então eles vão lá e o João quer comprar 1.000 e a Maria quer vender 1.000. Ao invés dele vir aqui e boletar, a corretora faz uma venda com uma compra casada, que se chama de trade direto. Ou seja, faz uma negociação interna que não impacta no preço, não gera volatilidade, não consome lote do book. Tá legal? Ele simplesmente é um trade direto em que a corretora vai lá e faz uma negociação entre ela. Tá certo até aqui? Beleza? O que é um trade direto? Tá. Bom, como que isso pode influenciar? Se você já falou que ele não vai impactar no preço, para que eu preciso saber o que é isso? Veja só, tem uma janelinha aqui que é um Times and Trades filtrado, tá? Só para trades direto, tá? E só acima de 500 contratos. Eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Sempre que você vê um trade direto, olha só, presta atenção que é muito importante. Sempre que você vê um trade direto acima de 3.000 contratos, pode ser um trade direto igual esse aqui do BTG, 4.850 contratos no 190, ou pode ser 2 de 1.500 no mesmo horário, aqui, igual esse aqui. Aqui foram dois, um de 1.800 e um de 500, não deu 3.000. Mas sempre que for acima de 3.000 contratos no mesmo momento, o preço vai se comportar de uma maneira diferente e você pode se aproveitar disso para entrar numa operação. Como assim, Rafa? Deixa eu mudar para o simulador aqui para não acabar clicando. Vamos lá. Esse direto do BTG no 190 foi de 4.850. Foi exatamente às 13h54. Quando ele bateu aqui no 190, aqui, quando saiu esse direto aqui no 190, o preço estava no 190. Tá? Porque o direto ele é feito no preço em que estiver no mercado naquele momento. Se o preço trabalhar 1,5 ponto acima do 190, ou seja, o direto saiu aqui no 190, tá? Acabou de sair o direto, você bateu o olho, opa, diretaço do BTG no 190. Se o preço trabalhar no 191,5, 1,5 ponto acima do preço que foi negociado, isso significa que esse direto foi de compra. É um interesse de compra do BTG. O BTG pode estar mascarando isso, o BTG pode estar fazendo isso por ordens casada interna, mas tem influência indireta no preço. E você pode se aproveitar dessa informação para comprar junto. Tanto é que na hora que aconteceu isso, o preço acabou rasgando a máxima. Tá? Poderia ser ao contrário. O direto do BTG no 190 poderia ter sido negociado aonde? No 188,5, que seria 1,5 ponto abaixo do direto. Ou seja, o direto foi de venda, vai entrar fluxo vendedor, o BTG montou ali, você entra junto com ele e acaba pegando uns pontinhos.
Tá? Isso é uma dica valiosíssima, eu nunca vi em curso nenhum por aí, olha que eu já fiz muitos cursos quando eu comecei, sempre voltado só para dólar. Trade direto, acima de 3.000 contratos, você fica de olho. Se o preço trabalhar 1,5 ponto acima de onde foi o direto foi de compra, vai entrar fluxo comprador, você pode pegar uma carona com o preço. Trade direto, saiu acima de 3.000 contratos, o preço trabalhou 1,5 ponto abaixo, vai entrar fluxo vendedor, você pode pegar uma carona com o preço. Então façam times and trades aí, ó. Basta você ir lá em propriedades, tá? Vai aqui, ó, quantidade, deixa essa regrinha aqui, ó, maior ou igual a 200 lotes, pinta de amarelinho, tá? Para deixar bonitinho aqui, ele vai pintar de amarelo acima de 1.000 contratos. Filtra negócios acima de 100, porque senão fica tão bagunçado, não parece um monte de diretinho pequenininho. E fica de olho nos que são acima de 3.000, tá? Acima de 3.000. Mais uma vez, isso é uma das coisas que eu aprendi com o gestor de fundo, e que usa esse tipo de operacional que dá a dica para a pessoa física. Então, assim, é coisa que não vão falar por aí. É coisa que você não escuta dois traders batendo papo sobre, tá? É algo muito valioso e que vale a pena você colocar no seu operacional. Rafa, eu não tenho espaço na minha tela para colocar uma janela só para trade direto. Então, vem aqui no teu Times and Trades, clica com o botão direito, vem aqui, ó, em configurações e deixa para aparecer os trades direto aqui, ó. Tipo de trade direto. Aí ele vai aparecer o direto aqui no teu Times and Trades mostrando, você vai ver do mesmo jeito. Eu tenho uma janelinha só para ele, pintado de amarelo, porque para mim facilita a visão ali, eu bato o olho direto do BTG no 190, eu fico de olho, bateu 1,5 ponto acima, eu tomo junto com os caras. Geralmente eu faço scalper nessas operações. Bateu a 90,5, desculpa, o direto saiu a 90, bateu a 91,5, eu tomo junto com os caras, pum, ou eu faço uma parcial de 1,5 ponto, 2 pontos, já protejo o meu preço, ou deu 2, 3 pontinhos da operação, caio fora, porque o fluxo entra e eu vou junto dessa carona. Então, é um segredo muito bacana para você anotar e encaixar no seu operacional diário aí. Tá legal? Certo até aqui? Trade direto funciona pra caramba, pode divulgar isso para quem você quiser, que é muito legal. E por último, que nós vamos falar nessa aula, depois de bastante conteúdo nas 3 videoaulas, nós vamos falar sobre juros. Alguém já te falou que dólar futuro é o dólar à vista com juros? Você sabia disso? A diferença do preço do dólar futuro para o dólar à vista é os juros? Tá? E os juros, ele é um tema muito complexo para eu falar em uma aula, mas a curva de juros do Brasil é uma coisa que pode ser olhada de curva de curto prazo e de longo prazo. Eu estou resumindo, tentando deixar fácil para vocês entenderem, porque eu sei que tem pessoas de todos os níveis assistindo às aulas. Então eu tenho curva de longo prazo e curva de curto prazo. E existe na Bolsa de Valores os DIs. Né? Os DIs são o quê? São contratos futuros de juros. Ou seja, também é possível você operar o DI na Bolsa de Valores, o contrato de juros futuros. Tá? Só que eu não opero DI. Mas eu tenho aqui, dois caras que são fundamentais para o meu operacional. Na verdade, são três, eu vou colocar aqui. É o DI 21, é o DI 23 e é o DI 25. O que são esses caras? Eles são os contratos de juros que eu falei. Tá, Rafa, mas o que é DI1F21, DI1F23, DI1F25? Bom, são contratos de juros futuros com vencimento na letra F. Letra F é janeiro. Então, esse aqui é o DI1F21, vencimento em janeiro de 2021, DI1F23, vencimento em janeiro de 2023 e DI1F25, vencimento em janeiro de 2025. Tem contratos de todas as letras até 2030, se você quiser, para você poder acompanhar. Mas esse aqui é o de curto prazo e ele tem uma equivalência com o dólar muito legal. Eu poderia fazer uma aula super complexa, mas eu vou fazer uma aula super prática em relação a juros. Eu uso esses caras como termômetro. O que é termômetro, Rafa? Como assim? Eu uso eles, podem ver que ele está num book de ofertas na aba Netrix. Tá? Por quê? Assim eu consigo ver qual preço ele abriu,
aonde está o ajuste dele, qual a máxima e qual a mínima do DI. Perceba que a variação dele no dia é muito menor que a do dólar. Ele anda muito menos. Mas ele sempre, ou melhor, quase sempre, tem uma equivalência muito importante. Se esse cara aqui começar a romper máxima, vem aqui para o 450, 455, ele começa a romper máxima, ele vai puxar o nosso dólar para cima. Tá? Ele vai puxar o nosso dólar para cima. Se ele começa a romper mínima, ele vai puxar o nosso dólar para baixo. Por quê, Rafa? Lembra que eu falei que os juros é a diferença do dólar comercial, do dólar à vista, para o dólar futuro? Então, se o juros sobe, ele puxa, ele é uma correlação proporcional, diferente do índice, por exemplo. O índice tem correlação inversamente proporcional. Quando o índice cai, geralmente o dólar sobe. Quando o índice sobe, geralmente o dólar cai. Por quê? Porque é totalmente o oposto, né? Se tem muito dinheiro entrando no país, pessoas investindo na bolsa brasileira, o que acontece? A bolsa sobe, a economia está forte. Se a economia está forte, o dólar fica mais barato para o brasileiro. Então o dólar cai e a bolsa sobe, e vice-versa. Tá legal? Eu tenho uma aula de correlação no curso que é muito bacana, que eu explico bastante sobre os tipos de correlações e como que a gente enxerga isso. Mas o DI, além dele ser proporcional, ou seja, ele é fácil de ser medido, se ele começa a puxar para cima, o dólar vai subir também, existe uma regra, tá? Que é, não tem regra. Não vá seguir isso daqui ao pé da letra. Nossa, DI rompeu máxima, vou comprar dólar. Calma. Isso é uma correlação que acontece muito, tem muito a ver e ajuda muito no meu operacional. Mas a gente tem momentos de distorção. Por exemplo, ontem saiu uma notícia sobre o varejo em que o DI estava despencando no começo do dia. E o dólar disparando. Você fala, Rafa, tá errada essa sua ideia aí. Não, não é que tá errado, é que teve uma notícia que impactou no mercado de juros futuro. Aí o juros futuro caiu e o dólar estava com tendência de alta e subiu. Então, nesses dias, a correlação de um com o outro não funciona. Você esquece, risca do mapinha lá. Agora, por exemplo, hoje está bem equilibrado. Ó. O DI 21, que é o vencimento em janeiro de 2021, está com uma variação negativa de 0,22. E o nosso dólar 0,1. Agora, nesse momento. Mas se você parar para ver, o DI chegou a ficar aqui, acho que 0,5% negativo ou mais, até 1% negativo hoje. E o nosso dólar também ficou lá na casa do 0,5% negativo. Não falar besteira, o 0,5% foi no 68, ficou perto, ficou no 0,30, 0,40 negativo. Então, eles têm uma correlação muito forte. Tanto é que existe operacional nesse mercado aqui, onde, principalmente a tesouraria, faz o cálculo da curva da diferença dos juros para o dólar futuro, para o preço do à vista. Ele faz um cálculo, uma equação que te dá se é para você comprar naquela região ou vender, qual é a máxima e a mínima que ele pode chegar. É um operacional extremamente avançado e que eu não gosto, porque você sempre vai ter que esperar chegar naquela região para poder fazer uma entrada, geralmente está longe do mercado, né? Já ouvi falar sobre, conheço pessoas que operam assim, mas não me atrai. Eu sou um cara que eu tenho total noção de que eu sou pessoa física operando. Eu não sou institucional, tá? O que eu sei funciona, o que eu ensino funciona, e eu e meus alunos ganhamos dinheiro diariamente fazendo isso. Agora, o jeito que eu uso o DI e uma forma que eu consegui simplificar para passar para os meus alunos é o que eu estou passando para vocês aqui. Não é uma aula sobre curva de juros, não sou especialista em juros, mas se você souber olhar o momento em que os juros dão as rasgadas para cima e para baixo, você consegue se aproveitar. Muitas vezes você vai ver o dólar na máxima do dia, player está renovando o lote na venda, ou seja, os caras estão vendendo, o mercado dá uma pancada para cima, não compra, eles estão renovando venda, você olha o DI começa a cair. Começa a cair um tijolinho, cai outro tijolinho, beleza, está equalizando, está caindo, vou bater a venda no dólar. Porque o DI não está tão forte, não vai rasgar o dólar para cima. Isso acontece muito no meu operacional. Muitas vezes eu faço entradas contra a tendência. É claro que não é o único fator. É como eu falei, ele é um termômetro que me ajuda a tomar uma decisão. Se eu estou num ponto importante para mim, que é uma região de venda ali, através dos meus estudos, eu olho para o DI, ele está tranquilo, eu fico muito mais seguro do que se o negócio estiver rasgando para cima na paulada. Entendem como que é? Entenderam o que eu quis dizer? Então, contratos de juros futuro têm uma explicação muito longa, muito ampla para curva de curto prazo, curva de longo prazo. Dá para olhar o DI curto, o DI longo, dá para enxergar macroeconomicamente de mil e uma maneiras. Mas simplificando para você,
que muitas vezes é iniciante, que está lutando ainda para ter consistência nesse mercado, se você fizer isso aqui que eu estou fazendo, livro de ofertas, aba Netrix, DI 21, DI 23, DI 25, você vai ter uma bela noção de como é que está os juros, tá? Vai conseguir ver se está rompendo máxima ou mínima. Geralmente os DI tende a fechar o ajuste, também é uma coisa muito parecida com o dólar, que eu falo no curso, ó, o dólar não fechou o ajuste ainda não, o ajuste está no 99,5, ou seja, o ajuste de ontem, o dólar não pegou ele hoje não. Tá? Tem uma relação de prêmio, tem outras coisas que a gente ensina também no curso sobre o ajuste. Então você olha para o DI como um termômetro para operar o dólar. Poxa, Rafa, quero comprar o dólar na máxima. Isso está fora do meu operacional, já falei para vocês. Quero comprar o dólar na máxima. Está no teu operacional, você gosta de comprar rompimento? Então, beleza, apregou uma compra lá, só se esses caras aqui estiverem rasgando para cima. Se eles estiverem equalizados assim de boa, tranquilo, a chance de ser um rompimento falso e você comprar na máxima do dia é gigante. Por isso que eu nem gosto, eu até abomino comprar rompimento ou vender rompimento no dólar. Acho completamente fora, tá? Mas resumindo, pessoal, 3 dicas, 3 segredos, 3 fatores muito importantes para vocês levarem dessa aula. Primeiro, saiba definir a tendência. Se a tendência estiver de alta, aproveita fundo de volume, se tiver de baixa, aproveita topo de volume. Outra, trade direto. Passaram um direto acima de 3 mil no 88, preço trabalhou no 89,5, o direto foi de compra. Preço trabalhou no 86,5, o direto foi de venda. Você pode entrar junto e se aproveitar e pegar uns pontinhos. Esse aqui, o maior segredo de todos da aula, tá? E juros, muitas vezes as pessoas sabem, o cara olha DI, tal pessoa, tal trader olha o DI, faz live e olha DI, fala do DI, mas não explica. Então, uma maneira simples, com uma linguagem simples de você entender como olhar o DI para te ajudar no operacional é essa. Eu tenho certeza que vai ter muita gente, Rafa, eu tenho o DI na minha tela só porque fulano e ciclano usa, mas eu não sei nem ver por quê. Muita gente usa o DI com gráfico. Muita gente olha o DI só com a grade de cotações, coloca lá só para ver a variação. Pode ser também. Assim é uma maneira de você ver se ele está rompendo máxima, se ele está rompendo mínima, se tem muito lote. Olha a pressão dos lotes na compra aqui, ó, no DI 21. Você acha que o DI 21 vai passar fácil por 21K aqui? Não vai passar fácil, ele vai amarrar aqui caso ele caia. Mas olha que legal, ele está recuando e o dólar está fazendo o quê? Recuando também. Vocês viram que ele caiu já um tijolinho um pouquinho aqui, ó. Se ele cair mais um, ó, beleza. É o que o dólar está fazendo. O dólar foi lá no 96,5, agora respirou, está no 87. Tá? Então, aproveitem essas dicas. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí. Deixa eu tirar esses caras da minha tela. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês nessas 3 aulas. Muitas mensagens de agradecimento. O vídeo 1 já bateu acho que 2.300 visualizações em menos de uma semana. É recorde de visualizações em tão pouco tempo no meu canal do YouTube. Muitas mensagens de pessoas do Brasil inteiro. Rafa, eu operava, não fazia ideia disso. Rafa, que legal isso. Rafa, que legal aquilo. Fico feliz que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Tá legal? Eu peço a vocês, todos, que se preparem. Tem muito conteúdo legal em 2020 no Telegram. O Telegram é um grupo gratuito, onde eu coloco conteúdo diariamente, eu faço panorama de manhã, faço live no Instagram, eu tenho muito conteúdo legal e eu vou abrir várias e várias turmas para os cursos durante o ano. Né? Várias turmas para o curso completo, temos um escritório aqui em São Paulo que você vai poder vir aqui conhecer, operar com a gente, muita coisa legal pela frente, tá certo? Então, novamente, espero que você tenha gostado, que eu tenha contribuído com você de alguma maneira, por mais simples que seja. Tem muitos que criticam, tem muitos que falam besteira na internet, eu não estou nem aí. É conteúdo gratuito para você, aproveite do jeito que quiser, eu faço de coração. Tá certo, pessoal? Não deixem de acompanhar o canal no YouTube também, vai vir muito vídeo bacana, mesa proprietária que a gente está lançando, muita coisa legal para acontecer esse ano. Acompanhe e fique comigo porque eu estou com vocês. Valeu, pessoal, tamo junto, um bom 2020 para todo mundo, vamos ganhar muito dinheiro esse ano. Valeu!